Olá, alunos! Iniciamos aqui então mais uma aula do nosso curso de Conhecimentos Bancários 2015. E nesta aula, nós começamos a falar de mercado de câmbio. Nós já vimos o mercado financeiro, que é onde estão inseridos todos esses mercados. Nós já vimos, falamos alguma coisa sobre mercado de crédito, não é? Nós falamos que mercado monetário e mercado de crédito serão estudados de uma forma mais profunda lá na frente. O mercado de câmbio, nós vamos definir mercado de câmbio aqui, vamos falar sobre uma das instituições que trabalha com câmbio, mas é um mercado também que será visto ao longo do curso, nos módulos intermediários e avançado. Intermediário e avançado. Por exemplo, banco de câmbio, a gente vai deixar lá para o módulo intermediário. Então, é um mercado com o qual estaremos trabalhando ao longo de todo o curso, tá? Por enquanto, voltamos aqui a essa imagem do fluxo circular da renda, se lembra? E aí, nós mostramos, desde o início, desde a primeira aula do curso, nós mostramos que não tem como estudar economia, não tem como estudar mercado sem entender o fluxo circular da renda. E eu mostrei para vocês que há 4 agentes econômicos principais, que são governo, famílias, empresas e o resto do mundo. Muito bem, nós vimos que da relação financeira entre, por exemplo, empresas, no caso a empresa do ramo financeiro, e as famílias, nós temos, por exemplo, o mercado de crédito, ou essas empresas e outras empresas que não são do ramo financeiro, ok? Bom, o mercado de câmbio é no que diz respeito ao resto do mundo, a relação ao fluxo monetário e o fluxo real entre famílias, governo, empresas e o resto do mundo. Ou seja, é a troca entre moedas, é a compra ou a venda de moeda utilizando ou não a nossa moeda. Então, tanto em moedas não nacionais quanto moeda nacional. Então, o câmbio, o mercado de câmbio, é o mercado de compra e venda de moedas estrangeiras, ok? Bom, nós vamos então mostrar aqui novamente esse slide. Nós vimos que o mercado financeiro, ele é composto desses 4 mercados principais: mercado de capitais, que nós estudamos com uma profundidade maior; mercado de câmbio, que nós vamos falar alguma coisa agora e estaremos estudando ao longo do curso, e ainda falaremos sobre mercado monetário lá na frente, né? Mercado de crédito nós definimos apenas, na verdade a gente faz essa divisão por questão didática. Todos esses mercados, a gente acaba trabalhando com eles ao longo de todo o curso. Por uma questão didática, a gente faz essas divisões até para atender algumas formas de cobrança em provas de concurso, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre mercado de câmbio, e sobre mercado de câmbio, nós vamos falar sobre as sociedades corretoras de câmbio. Então, há algumas instituições ligadas ao câmbio, um exemplo delas são as sociedades corretoras de câmbio, tem também os bancos de câmbio, que serão estudados no próximo módulo, no módulo intermediário. Bom, sociedades corretoras de câmbio, constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por conta de responsabilidade limitada. Parece brincadeira, mas esse decoreba aqui acaba sendo cobrado pelas provas de concurso, tá? Provas de concurso cobram isso aqui. Mas, professor, fica difícil. O senhor falou sobre diversas instituições ao longo do curso, algumas delas eram sociedade anônima. Isso é o que você vai dizer, é o que você vai pensar no final do módulo 3, do módulo avançado, né? Você vai pensar assim: puxa, professor, e agora? O professor falou de diversas instituições, algumas dessas instituições devem ser formadas por cota de responsabilidade limitada, outras devem ser formadas como sociedade anônima, outras tanto faz uma coisa quanto outra. Como é que eu vou fazer, professor, para poder entender isso aí? Eu terei que memorizar? Porque a gente vai falar de várias instituições aqui, bancos, outras instituições do mercado financeiro, outras instituições do sistema financeiro, de tudo, né? E aí a gente sempre vai estar dizendo a forma de constituição delas. A forma de constituição. Por exemplo,
Sociedades corretoras de câmbio só podem ser ou sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. Ah, professor, mas só existem essas duas? Claro que não. Claro que não. Há várias formas de se constituir uma empresa, uma firma no Brasil, uma firma jurídica, uma empresa no Brasil. Vamos falar empresa. Há várias, para não confundir com as associações. Há várias formas. Você pode fazer uma firma individual, só você. Você pode fazer o EIRELI, ou EIRELI, como estão pronunciando, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. Você pode trabalhar com ME, microempresa, e assim por diante. Se você quer fazer sociedade pode ser por cota de responsabilidade limitada, sociedade em comandita, simples. Sociedade em comandita por ações, embora não seja muito utilizada, mas é possível, né? E você pode criar sociedade anônima. Muito bem. O que faz aqui? As instituições supervisoras e normatizadoras do sistema financeiro nacional determinam que tipo de empresa essas sociedades devem ter. Em que estrutura elas devem estar. Então, as sociedades corretoras de câmbio, ninguém pode, por exemplo, numa firma individual, ou numa microempresa, ou numa EIRELI, de repente, microempresa a gente não vai nem citar, porque há algumas exceções aqui. Mas, digamos, uma EIRELI, ou uma firma individual, e a pessoa quer criar uma corretora de câmbio. Olha, eu vou montar uma corretora de câmbio e meu nome. Não, tem que ser sociedade. Agora, tem que ser você e mais pessoas. Agora, e outras pessoas. Sociedade pode ser por cota de responsabilidade limitada, né? Você e outra pessoa, ou mais dois, ou mais três, ou sociedade anônima, né? Uma SA. A gente não quer entrar aqui em contabilidade, mas só para você entender. Então, uma dica para você não ter que memorizar. Nós vamos falar aqui de várias instituições, ok? Várias instituições. Nós vamos falar, a maioria delas será formada de instituições financeiras. Os bancos, por exemplo, são instituições financeiras, mas nem toda instituição financeira é banco, ok? Uma dica, as instituições financeiras, quase sempre, elas devem ser formadas, devem ter a forma de sociedade anônima, quase sempre, tá? Se tratar de banco, sociedade anônima mesmo. Algumas delas também podem ser criadas na forma de cota por responsabilidade limitada, ok? Então, sempre que na prova estiver falando de uma instituição financeira, esteja certo que é quase certo, salvo raríssimas exceções, que ela terá forma de sociedade anônima, ok? Ou poderá ter SA, sociedade anônima, ou por cota de responsabilidade limitada. Eu vou estar sempre chamando aqui a atenção disso, porque veremos inúmeras instituições a partir do próximo módulo, do módulo intermediário. Para você não ter que memorizar, a gente vai dar algumas dicas, tá? Bom, obrigatoriedade da expressão corretora de câmbio. Então, é preciso ter expressão corretora de câmbio no nome, na razão social, né, dessa sociedade, das sociedades corretoras, tá? Muito bem. O objeto social exclusivo, intermediação em operações de câmbio, é óbvio, né? E a prática de operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes. Taxas flutuantes. A gente vai falar melhor sobre isso aqui no futuro. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Instituição financeira. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Ok? Ok, é isso aí. Uma aula curtinha, né? Para a gente introduzir aí mercado de câmbio, para você entender como é que funciona, rapidinho, só para você entender que a troca entre moedas, o mercado de câmbio, mas ele não é apenas isso, né? Nós vamos fazer um aprofundamento maior no mercado de câmbio, porque eu preciso que você entenda outras instituições, preciso que você entenda, que você compreenda o que são bancos, quais os tipos de bancos, o que é um banco de câmbio,
como é que funciona, que a gente vai ver isso no módulo intermediário, para lá no módulo avançado ou no final do intermediário a gente voltar a falar mais alguma coisa sobre mercado. Afinal, dentro de mercado de câmbio nós temos ACC, ACE, os contratos de câmbio, há muita coisa para se ver aí. Eu espero que você esteja gostando do curso e da aula e aguardo você na próxima aula. Até lá!